Sejam muito bem-vindos. Vou pedindo que todos vão chegando e estando realmente presentes no aqui e agora desse nosso momento. E para iniciar, eu queria iniciar com vocês com uma leitura, uma frase que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Eis o caminho que todos devemos seguir para alcançar nossos propósitos. Buscar a força, o poder que há dentro de nós e agir em nosso favor. Chegar ao melhor que você pode ser. Deixar dentro de si a primavera florescer. Ninguém pode te ferir, ao menos que você dê permissão. Ser feliz também é luta, é uma escolha, é decisão. Esse livro é do Padre Reginaldo Manzotti. Eu vou indicar para vocês hoje vários livros. E essa frase dele me tocou muito, porque, gente, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de práticas de bem-estar, é uma disciplina, é uma decisão que a gente toma em realmente ser feliz, em nos olharmos mais, em realmente cuidarmos mais de nós, para estarmos em maior equilíbrio. E tudo isso precisa de disciplina e precisa de escolha. Então, realmente é um momento muito da gente agora. Eu convido vocês para a gente realmente se olhar. E para a gente deixar ainda mais didático esse nosso momento, eu queria que vocês me comentassem, por gentileza, por aqui, se a tela, se eu tô aparecendo, minha cara tá aparecendo aqui toda pra vocês, se vocês estão conseguindo enxergar os meus slides de maneira tranquila, tá? Todo mundo me deem um ok se vocês estiverem conseguindo ver bem, por gentileza. Me deem um okzinho aqui. Só para que a gente possa continuar. Me deem o ok, gente, se vocês estão conseguindo ver a tela. Ok, obrigada, Nadege, deu tudo ok. Obrigada. Então vamos lá. O que eu costumo dizer, né? A crise, ela foi um convite, tá? Eu não tô querendo aqui romantizar nada do que a gente tá vivendo de maneira alguma. A gente tá vivendo um cenário ainda de muito sofrimento. E eu digo que essa crise, ela teve os ciclos, né? Tanto sofrimento físico, como agora, principalmente também, o sofrimento emocional, né? A gente tá num processo de retomada, mas conversando com muitas pessoas, existe ainda muito o sofrimento emocional, tá? Então, mas eu costumo dizer, e eu acredito muito, que essa crise, ela é um convite, ela veio como um convite de nós olharmos pra dentro. O que aconteceu? A gente estava na nossa vida fazendo, correndo a todo momento, correndo, uma rotina de muita correria. Apesar que eu sei que muitos setores, quando a gente olha para a vida organizacional, aceleraram realmente. Contudo, o que a gente enxerga? A gente enxerga que a gente começou a parar mais em casa. A gente teve que parar mais. E o que aconteceu com essa parada, gente? A gente teve que lidar com os nossos medos, a gente teve que lidar com as nossas ansiedades, a gente teve que lidar com as nossas sombras. Então a gente se deparou com um momento extremamente de se olhar. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, tal, familiares, começaram a questionar muito da vida. A gente começou a questionar um pouco da nossa forma de ser, da nossa forma de atuar, da nossa forma de viver a vida, do que é importante, é essencial na nossa vida. Todos nós, um pouquinho pelo menos, começamos a nos questionar sobre isso, ok? Então, o que a gente vai falar aqui hoje é exatamente um convite para a gente olhar para dentro ainda mais e entender como a gente pode ter maior bem-estar, ok? O que acontece? A inteligência emocional, quando a gente fala, gente, sobre... a gente fala tanto na inteligência emocional, eu tenho que ganhar a inteligência emocional. A inteligência emocional é principalmente a gente identificar, entender quais são as nossas emoções, identificar essas emoções, perceber elas e usar elas a nosso favor. É basicamente isso que é a inteligência emocional. Ok? Então aqui o que a gente vai falar, a gente não vai simplesmente somente pela teoria nesse sentido. A gente vai olhar pra gente como de maneira integral e vou trazer algumas orientações de como a gente pode ter um maior bem-estar, porque nos leva a, consequentemente, elevar o nosso nível de inteligência emocional. Gente, uma coisa muito interessante para falar para vocês é o que acontece, o que nos leva ao sofrimento. Tá? Existe uma equação que eu gosto muito do Diogo Lara.
Ele é um psiquiatra e ele usa uma equação que diz exatamente o seguinte: o nosso sofrimento, por que nós sofremos? Nós temos uma equação, então vamos lá. O primeiro ponto é a gravidade da situação, ok? A gravidade, ou seja, o quanto é grave aquela situação que eu estou vivendo, vezes a minha sensibilidade ao ambiente, o quanto eu sou sensível ao ambiente, certo? Dividido pelos meus recursos externos, ou seja, o quanto eu tenho de apoio de familiares, de profissionais que lidam comigo, ok? Esse recurso externo, por exemplo, até na questão também de espiritualidade ou religião, então isso tudo é recurso externo, organizações, né, que cuidam de mim também é um recurso externo, mas o meu recurso interno, ou seja, o quanto eu tenho a capacidade, né, de identificar minhas emoções, de trabalhar os meus pensamentos e lidar com isso, ok? Gente, só um pouquinho. Tava só aqui vendo para colocar nosso tempo. Então, o que essa equação quer dizer? Que quanto mais eu tenho uma situação grave, ou seja, o que a gente está vivendo agora, ok? Se eu tenho uma alta sensibilidade, eu vou ter um maior nível de sofrimento. Contudo, quanto mais recurso externo eu tiver, mais apoio de pessoas, de profissionais que estão comigo, junto comigo, mais a minha capacidade de lidar com a situação, de maneira mais fácil e mais saudável eu enfrento as situações. Resumindo, gente, nós precisamos ter recursos internos e precisamos muito lidar com os recursos externos. Muitas vezes, gente, a gente acredita que tem inteligência emocional é só a gente ter o recurso interno. Não é. É a gente também contar e buscar uma rede de apoio que possa estar junto com a gente, ok? Então, é isso que nos leva ao sofrimento. E muitas vezes a gente fala tanto hoje de ansiedade, nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, a ansiedade é muito o medo projetado no futuro. A gente tem muito mais facilidade de sofrer porque, normalmente, a gente sempre está ou no futuro ou no passado, e não no momento presente. Inclusive, vamos falar sobre isso também aqui. Ok? Então, trazendo essa equação do sofrimento, muito pra gente olhar, e nós vamos falar aqui tanto de recurso interno como de recurso externo. Claro que a gente vai focar mais no recurso interno, mas também vamos falar do externo, ok? Gente, tudo que a gente vai falar aqui hoje tem muita prática, tá? E também muito conteúdo científico. Tudo que eu trouxe para vocês hoje está relacionado à psicologia cognitivo-comportamental, à psicologia positiva e à filosofia oriental. Então, a gente vai perpassar aí por esses 3 âmbitos do saber, tá? E também tem muito da minha vivência. Eu sou muito estudiosa nesses assuntos e aplico muito na minha vida. Então, aqui também é uma forma de trazer um pouco do que eu vivo para vocês. Então, espero que vocês gostem, vão curtindo aí, vão colocando o coraçãozinho e vão perguntando. Vou tentar olhar aqui todos os comentários de vocês, tá? Fábia tá aqui, oi, olá, Adeline, nossa, muita gente, coisa boa. Vivian, que bom. Alfredo, muito feliz de vocês estarem aqui. Gente, pra gente iniciar, quando eu falo de inteligência emocional, pra gente iniciar, pra dar continuidade, né? Porque tudo que a gente falou até aqui já gera pra vocês reflexões e insights. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente às vezes tem uma tendência a olhar só pra mente. E não é. Cada vez mais durante os meus estudos, olhando para todos esses âmbitos do saber e nas minhas vivências práticas, nós somos seres integrais, né? Eu até falei isso aqui em outra live. Então, nós precisamos olhar para esses 3 aspectos. Nós ganhamos inteligência emocional entendendo que esses 3 aspectos, sendo desenvolvidos em equilíbrio, isso nos ajuda a ter um maior bem-estar na nossa vida. E eu, Flávia, fui entendendo cada vez mais, enquanto psicóloga, muitas vezes ficava muito focada na mente. Mas quando eu fui fazendo a minha caminhada cada vez maior de autoconhecimento, eu fui entendendo que o corpo e a alma também precisam caminhar e estarem nutridos da mesma forma. Lembrando que o nosso corpo, ele se nutre da energia que vem do alimento, da energia que vem, né, também do sol, nesse sentido, como a gente está, inclusive, falando na filosofia oriental. A nossa mente, de que ela se nutre? Ela se nutre de informação e das experiências que a gente vive. E a nossa alma, ela se nutre de inspiração, alma, espírito, ok? Então, nós precisamos desenvolver nesses 3 níveis para que a gente tenha equilíbrio emocional, que a gente tenha bem-estar na nossa vida. Então, a minha primeira reflexão para vocês é:
como que vocês estão nutrindo o corpo de vocês? Como é que vocês estão cuidando do corpo de vocês? Gente, o corpo, ele é nosso templo sagrado, realmente. Quando a gente cuida dele, a gente também está cuidando de mente, a gente está cuidando de alma. Então, quando a gente fala de corpo, tá? Eu trago aqui um ensinamento muito bacana pra vocês. Eu vou indicando livros também aqui ao longo da live. Esse livro que é maravilhoso. Esse livro fala do segredo dos japoneses para ter uma vida mais longa e feliz. E dos pontos que ele traz, como nessas pesquisas com vários japoneses, eles colocaram aqui, gente, que eu até anotei pra vocês, 4 aspectos principais dessa função do corpo. O primeiro ponto é o corpo a partir do banho, né? O banho é realmente um momento de desestressar. É um momento de você realmente estar ali, né? E a água, ela tirar mesmo ali os pensamentos ruins, né? Os sentimentos negativos. Então, ele fala que um dos grandes pontos do japonês é que ele usa o momento do banho como um momento um pouco mais demorado, né? Mas um momento que ele usa sais, que ele coloca uma música relaxante. Então, é um momento de cuidar desse corpo, com aromas realmente que tragam pra gente essa calmaria. Costumo sempre dizer, né? Eu tenho muito isso, né? E costumo sempre falar que é usar realmente aromas que acalmam, né? Como alfazema, como lavanda, que te acalma, tá? E que dá aquela tranquilidade maior. E, gente, realmente a água, ela tem o poder realmente de tirar ali o estresse, de deixar ali cair pro ralo mesmo, né? Aqueles pensamentos, às vezes, mais negativos que a gente tá levando, aquela energia, às vezes, mais ruim que a gente tá levando de alguma coisa que a gente vive durante o dia. Então, é nutrir o corpo com esse banho. Um segundo grande aspecto é o dormir. Nossa, o quanto a gente fala sobre isso, né? Eu tô aqui repetindo coisas talvez que a gente já até saiba, mas é trazendo mais evidências pra vocês. O dormir, gente, no livro Essencialismo, tá? Inclusive é uma outra dica. O autor fez pesquisas realmente com o Instituto do Sono, ok? E ele entendeu e disse assim, olha, tem pessoas que dizem que dormir 4 horas ou dormir 5 horas tá de boa, tá tudo bem. Não é. Tá? Ele fez essas pesquisas e ele entendeu que realmente nós precisamos das 8 horas de sono, 7 a 8 horas de sono no nosso dia, tá? Então ele fez pesquisas com diversas instituições. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que nós precisamos dormir, né? E não sei o quanto que vocês aqui, gente, estão realmente, são dessa população que diz assim, não, eu durmo só 4 horas, 5 horas, tá tudo bem. Eu era. Eu achava que eu dormia só 5 horas, estava tudo bem. E às vezes eu vivia cansada, ou me sentia às vezes chateada por alguma coisa e não entendia o porquê. Era a falta de sono. Então, um outro grande aspecto é a gente dormir. Trazendo para os japoneses, para a filosofia oriental também, gente, mais um ponto para nutrir o corpo é a alimentação saudável. Eu não vou nem entrar aqui, tá, gente, nesse ponto, porque não sou nutricionista, não vou entrar nesse aspecto com vocês, mas eles trazem a importância do alimento, né, feito, né, o quanto que nós estamos mais desembalando do que estamos descascando, né. Então ele traz muito que os japoneses se alimentam sempre do que eles cultivam, né, daquele momento ali que eles realmente produzem o alimento para eles. Ok? Então, alimentação saudável. Como é que você está nutrindo seu corpo? Tá? Como é que você está nutrindo com essa alimentação? E como outro aspecto principal que eles também trazem nessa pesquisa dos japoneses é exercícios, alongamentos e respirações profundas. Ok? Não é somente o exercício no sentido vou fazer musculação, corrida. Não. Ele traz até da própria caminhada mesmo. A gente já sabe disso, mas eu tô trazendo nessa pesquisa como um teor mais psíquico, tá, gente? Eu tô trazendo essa questão pro corpo, mas para um olhar de vocês integral pro psíquico, ok? Então, é fazer exercícios, é respirar, tá? O quanto que nós não respiramos, e eu vou falar muito aqui, vou bater muito nessa tecla aqui durante a nossa live. Então, fica como primeiro aspecto a minha pergunta, como que você está nutrindo o seu corpo? E gente, nas pequenas coisas, né? Como eu falei, o banho, né? A respiração, um exercício, a alimentação mais saudável. Olhe se de repente você não está se sentindo às vezes mais estressado, com maior dificuldade emocional, simplesmente porque você não está nutrindo bem esse corpo, ok? Como segundo grande aspecto é a qualidade dos pensamentos. Muito bem, perguntado, que bom que tá fazendo sentido. A qualidade dos pensamentos. Gente, já falo isso bastante, tá? Mas quando eu falo de qualidade dos pensamentos, eu vou ler uma frase aqui pra vocês que é maravilhosa de um livro que também vou já mostrar pra vocês qual é, que diz: a verdadeira prisão que nos encerra e da qual precisamos ser libertos é nós mesmos. Quando a gente fala
de bem-estar, de inteligência emocional, a gente precisa se olhar e entender como está a qualidade dos nossos pensamentos, tá? O que isso quer dizer, gente? Se eu pedisse para vocês fazerem um relatório ao final do dia de pensamentos de vocês, seriam mais pensamentos que estavam com foco na evolução de vocês, que te ajudaram a evoluir, que te ajudaram a ficar bem durante o dia? Ou pensamentos em que você se chicoteou, em que você não aceitou, em que te deixou chateado? Como é que está a qualidade dos teus pensamentos? Lembrem-se, a nossa mente ela se nutre de informação. Então, se eu estou me alimentando de informações negativas a todo momento, eu vou ter a tendência a ter pensamentos mais negativos. Ok? Pela terapia cognitivo-comportamental, gente, o nosso pensamento, ele implica diretamente nas nossas emoções, ok? Que implica diretamente nos nossos comportamentos. Não sei se vocês já ouviram a frase, nós somos aquilo que pensamos. Por quê? Porque a maneira como nós nos comportamos tem a ver com a maneira como nós pensamos, ok? Sempre, tá? E a maneira como nós pensamos, muitas vezes, vem, tá? Das nossas crenças, de histórias de verdades que nós estamos ouvindo durante a nossa vida e que a gente foi alimentando em nós mesmos. E a gente enxerga, às vezes, aquilo como verdade absoluta. E muitas vezes não é, ok? Existe uma autora chamada Carol Dweck. Ela tem um livro chamado Mindset. Indico também a todo mundo ler. Qual era o foco da Carol Dweck? Ela queria entender por que algumas pessoas têm sucesso e por que outras pessoas têm fracasso. Ok? E ela entendeu, e ela queria também saber muito como as pessoas lidam com o erro. E ela entendeu que a maioria das pessoas que têm sucesso, né, conseguem ser mais felizes, conseguem desenvolver mais na carreira, são pessoas que apresentam um mindset de crescimento. O que isso quer dizer? É a mente mais fluida, a mente voltada para o aprendizado contínuo. E as pessoas que tinham mais dificuldade são as pessoas da mente fixa. Que eu até já falei em outra live também, dessa mente mais rígida, mais concreta, menos fluida, tá? Que tem padrões muito fortes e que não conseguem ter a fluidez e enxergar a vida como um grande aprendizado. Quando a gente fala de bem-estar, gente, eu trago muito pra vocês que a gente precisa pensar sobre o nosso pensar, tá? Eu tô batendo nessa tecla mais uma vez aqui nessas últimas semanas falando sobre isso, porque a gente não tem como trabalhar e lidar bem com as nossas emoções se a gente não tá olhando pro nosso pensamento. Porque o que a gente sente tá conectado diretamente com a forma como nós pensamos, tá? Então, o meu convite é que vocês comecem a analisar e se perceber nesses pensamentos, se você tá buscando se nutrir de pensamentos, né, e passando a linguagem pro teu cérebro de maneira mais positiva. Porque, gente, o nosso cérebro, ele é uma máquina. Ele age de acordo com a linguagem que nós emitimos para ele. E nós temos a capacidade de emitir a linguagem mais positiva, de que vai nos ajudar a não ter pensamentos que nos mantêm ali na rigidez, tá? Nós temos a real liberdade de questionarmos, muitas vezes, pensamentos que estão nos limitando. Porque muitas vezes esses pensamentos, gente, que nos limitam, eles não são verdades absolutas. Eles têm a ver simplesmente com a nossa história. Então, o meu convite é que você comece a olhar para esses pensamentos e questionar realmente o quanto faz sentido, o quanto eles são verdade na tua vida, ok? Então, e buscar cada vez mais se nutrir com a qualidade do pensamento. Então, o ensinamento aqui é qual a linguagem você está passando para si mesmo. Nós todos, gente, fomos feitos com a liberdade para atuar na nossa vida, para nos dizer aquilo que a gente precisa dizer. Nós temos essa escolha. Então, por que não começar a emitir mesmo linguagem para o nosso cérebro de evolução, tá? E eu trago muito isso, gente, porque eu me trabalho muito nesse sentido. Nós todos temos os dois tipos de mindset, tanto aquele que nos deixa ali fixo, como aquele que nos leva ao crescimento. O que precisa acontecer é que quando vier essa conversa dessas duas pessoas aqui, você buscar entender o que se essa pessoa qual que vai estar te evoluindo. Qual que realmente vai estar te deixando melhor. E você passar a linguagem para o teu cérebro de maneira mais positiva. Ok? Então esse é um dos grandes ensinamentos que eu me trabalho continuamente. É um trabalho de disciplina mesmo. De você ir pensando sobre o seu pensar. Ok? Porque aí quando você começa a emitir boas... Pense nisso, gente. Pense nas situações que vocês viram na vida de vocês, que vocês não acordaram bem. Por exemplo, naquele dia.
E vocês foram começando a pensar de maneira, por exemplo, negativa, né? Poxa, eu não tô me sentindo bem, eu não vou me levantar, eu não vou conseguir trabalhar. Aí você começa a sentir uma angústia. E aí essa angústia vem e você tá vendo, eu tô me sentindo mal, não vou conseguir mesmo, eu não sou boa o suficiente, eu tô me sentindo, eu sou incompetente mesmo, eu não vou conseguir me levantar dessa cama. E aí você começa o coração às vezes a taquicardia. E aí você vai sentindo isso, meu Deus, eu vou ficar na cama, eu não vou fazer nada. E aí qual é o seu comportamento? É ficar na cama, muitas vezes, né? Então se você começa nesses momentos, gente, a alimentar devagarinho, com disciplina, né? Alimentar atualmente de que é possível, levanta, vamos lá, né? Isso aqui tá te deixando aqui. Se você levantar, você sabe que vai ser melhor, né? Você sabe que você vai fazer ações que vai te ajudar. Então, é você começar a passar essa linguagem pro seu cérebro, ok? Gente, eu tô passando aqui de maneira muito, não tão profunda, tá? Mas é uma forma de vocês começarem a refletir sobre isso. Depois a gente faz uma live só sobre a qualidade dos pensamentos. Como terceiro grande ponto, gente, quando a gente fala de bem-estar, é pensar sobre esses pensamentos, né? Entender o que eu tô tendo mais mente fixa ou mente de crescimento, mas ter autocompaixão. O que é autocompaixão, Flávia? É a nossa capacidade de amar a si mesmo, né? Muitas vezes a gente tem uma tendência, principalmente se a gente tem a mente mais rígida, se a gente deixa a mente mais rígida nos dominar, de nos chicotearmos. Parece aquele chicote, né? Toda hora fiz uma coisa errada, já me chicoteio. Falei algo, me chicoteio. Fiz algo que não foi tão legal, não me senti bem, já me chicoteio. Isso muitas vezes é a nossa falta de autocompaixão. Pra gente conseguir cada vez mais ter bem-estar na nossa vida, é nós termos pausas para nos abraçarmos, para termos autocompaixão por nós, aceitar que nós erramos, aceitar aquele pensamento também e acolher aquele pensamento que está te trazendo uma emoção negativa, mas ter esse acolhimento. E aí quando eu falo de pausas, gente, é assim, quando vem a emoção, né, vem um pensamento e vem a emoção ruim dentro de nós, é a gente respirar, observar, entender o que essa emoção é, nomear ela, o que eu tô sentindo, nomeia e acolhe. Ok, eu tô sentindo isso, tô pensando isso, vou acolher. Ok, tô sentindo isso. E aí você começa a passar as linguagens, né? Quando você começa a observar e identificar, gente, é impressionante como você começa a... Ok, pera lá, mas vai dar certo. Você começa a emitir a linguagem positiva. Então, faça pausas de autocompaixão. Entenda quais são essas emoções, o que elas estão querendo dizer, identifica. Eu conheço pessoas, gente, muitas, que não conseguem nem identificar o que está sentindo. E isso é extremamente importante. Identifica a emoção para você acolher, tá? E aceita que você está sentindo isso. Se errou, aceita que errou. Acolhe primeiro, porque não existe como a gente elevar e a gente evoluir se a gente primeiro não acolhe, ok? Então, terceiro grande ponto, tenha autocompaixão por você. Gente, eu vivi muito isso na minha vida, né? A mente rígida também acontece muito comigo. E aí eu vou a todo tempo me trabalhando. E essas pausas de autocompaixão, né? De respirar, de entender o que eu estou sentindo e me abraçar realmente, isso contribui muito pro meu autocontrole. Então, já fica como terceiro grande ponto para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, gente, pro nosso quarto ponto. Virginia comentou, conhecer nosso interior e pensamento é um grande desafio, um processo contínuo. Perfeito, Virginia, é um processo contínuo, gente. Eu, como eu falei pra vocês já dei dicas aqui em outros vídeos, é escrever sobre o seu pensar. Sabe, chega ao final do dia e faz um momento que eu chamo de auto-feedback, ou seja, de você se olhar, né? Entender as principais situações que mexeram com você, que pensamentos foram esses, que emoções foram essas. Quando você começa a ter essa disciplina, isso ajuda muito, tá? Então é extremamente importante. Uma das coisas que eu falei em um webinar muito importante, eu vou também falar pra vocês hoje também, que é também focar mais nisso no final, que é, nós muitas vezes não damos tempo pra alma, né, gente? A gente muitas vezes não dorme sem tomar banho, não dorme sem escovar os dentes, mas a gente às vezes não se dá o tempo que a nossa alma precisa, né? Que é exatamente esse parar, esse respirar, esse olhar pra gente, né? Então, isso ajuda muito a perceber os nossos padrões e contribui muito pra nossa inteligência emocional, tá? Então, faz isso. Tem um momento de revisão do teu dia. Eu tenho uma agenda. Eu não faço todos os dias, eu faço normalmente às vezes dia sim, dia não, onde quando eu tenho situações que mexem mais comigo, eu vou lá e escrevo.
Isso é maravilhoso. Começo a perceber os meus padrões, começo a entender que às vezes eu tenho pensamentos que são realmente disruptivos, que não fazem parte nenhuma da realidade. Então é extremamente importante e interessante isso, que você vai evoluindo muito e vai se percebendo. Como quarto aspecto, gente, que nos leva ao bem-estar, são as emoções positivas. Falamos aí da autocompaixão, do acolher primeiro, não é? De acolher os pensamentos, de acolher essas emoções. E aí eu trago esse quarto aspecto que, olha, gente, eu uso muito, muito na minha vida, que são as emoções positivas. Esse termo vem da psicologia positiva, do Martin Seligman, tá? Ele tem um livro chamado Florescer. E o que é a emoção positiva? É você gerar emoções positivas, é você fazer ações que te geram prazer por si só. Sabe aquelas ações que você faz, que faz tanto sentido pra você, que elas te geram prazer por ela mesma? Então, pra gente ter maior bem-estar e, consequentemente, ajudar a gente no nosso autocontrole, na inteligência emocional, a gente, no nosso dia a dia, separar um tempo para ter um momento genuíno de positividade, ok? O que são as emoções positivas? São pitadas, até o nome de pitadas, de ações que te geram bem-estar. Tem pessoas que criam emoção positiva correndo, tem pessoas que criam emoções positivas caminhando, tem pessoas que criam emoções positivas dançando, tem pessoas que criam emoções positivas desenhando, tem pessoas que criam emoção positiva lendo um livro e tomando café. Tem pessoas que criam emoção positiva cozinhando. É aquilo que faz sentido pra você. E aí, o que o Martin Seligman faz? Que pra gente ter uma vida com maior bem-estar e pra gente estar bem, a gente precisa dar pitadas de emoções positivas diariamente na nossa vida. Sabe, a gente pegar a tua agenda e separar um horário pra criar uma emoção positiva? Então, eu, Flávia, por exemplo, a minha emoção positiva é tomar um chá e ler. Nossa, isso me faz muito sentido. Tem pessoas também que amam ver um filme inspirador. Inclusive, gente, numa das pesquisas da psicologia positiva, eles fizeram pesquisa com um grupo de pessoas que foram assistir um filme de terror e um grupo de pessoas que assistiram um filme inspirador. Gente, as pessoas que assistiram um filme inspirador, que geram emoção positiva, estavam muito mais criativas, tinham muito mais vontade de fazer as coisas da vida, de pensar em ações novas e são muito mais flexíveis. Então, esses são alguns benefícios do que a emoção positiva gera na nossa vida. E as pessoas que assistiram filme de terror não se mantiveram, saíram mais estressadas, não tinham vontade de fazer tantas coisas. Olha que interessante. Então, de maneira científica, ter momentos de bem-estar é extremamente importante, ok? Então, crie. Gente, é o que faz sentido pra você, tá? Eu dei aqui várias ideias, mas o que faz sentido. Por exemplo, eu também amo meditar, né? Tem um momento aqui que eu vou pra minha varanda, eu tenho uma sacadinha que coloquei um colchãozinho aqui pra me ajudar nisso, então passo ali meu tempo na meditação porque me ajuda, me gera emoção positiva. A própria caminhada também que eu faço me ajuda muito. Então, teve dias, por exemplo, gente, que eu acordei me sentindo ruim, ansiosa, mais angustiada, e aí não, vamos lá. Cria a disciplina de fazer essa caminhada, porque isso vai te gerar uma emoção positiva. Porque eu sabia que gerava. Então, quando você sabe que gera, você tem até a disciplina de fazer. Porque você sabe que você vai ficar bem depois. E, nossa, o quanto eu fiquei bem depois. E realmente foi muito mais produtivo o meu dia. Ok? Então, tarefinha de casa. Elenquem quais são as emoções positivas que vocês podem fazer, que vocês gostam de fazer. E separem na agenda de vocês as pitadas de emoções positivas diariamente, ok? O universo inteiro, ele conspira sempre para você evoluir. E se você não evolui de uma forma, muitas vezes ele coloca uma crise para você evoluir, né? Então, às vezes, na nossa vida, a gente vai enfrentando pequenas crises, né? Então, nesse momento, a live simplesmente parou por um bom tempo. Eu não sabia se vocês estavam aí me ouvindo ou não, porque para mim parece tudo normal, o tempo continua aqui. Mas vamos lá, vamos nós. Sejam muito bem-vindos de volta. Bom, Meriane, Virgínia, Ana Dege, vamos lá, gente. Então, estávamos falando de relacionamentos positivos. Recomeçando, Virgínia, vamos lá. Exercício de inteligência emocional, gente, sempre. E quanto mais você tá olhando para algo, vai expandir, né? Então, se a gente tá falando de inteligência emocional, é claro que ele ia cair aqui pra gente entender como é que a gente tá lidando com esse tipo de situação. Então, vamos lá. Gente, estávamos falando sobre relacionamentos positivos. Então, somos realmente seres coletivos.
precisamos estar em conexão uns com os outros sempre, tá? Então, esse aspecto, o relacionamento positivo, ele vem como um dos elementos também do bem-estar, tá? Que o Martin Seligman traz na psicologia positiva. O que são os relacionamentos positivos? É você buscar na sua vida estar com pessoas que te façam bem, tá? Que não é somente estar em grupo ali com várias pessoas, não é. É ter relacionamentos realmente positivos, que te fazem bem, que fazem bem pra você, que fazem bem pra tua alma, tá? Então ele fala de 2 pontos, tanto em eu ter esses recursos externos, eu buscar estar tendo relacionamentos positivos com as outras pessoas, como também eu estar me doando ao outro. Ok? Eu estar com essas pessoas que me fazem bem, mas eu também buscar fazer ações que me ajudem a doar, a ajudar alguém, ok? De várias formas. Eu quero até convidar vocês a pensarem, por exemplo, gente, em muitas situações que vocês às vezes não estavam num dia bom, por exemplo, né? Estavam ali com dificuldade de conseguir ter um maior autocontrole e vocês contribuíram na vida de alguém. Me digam se esse dia não foi, e isso não trouxe pra você um grande bem-estar. Possivelmente sim. Ou quando você muitas vezes está com um amigo, conversando com amigos que te fazem bem, ou com familiares. Então nós precisamos, para termos bem-estar e também a saúde emocional, dos recursos externos, tá? Pensem nisso, ok? Pensem nessas pessoas e busquem estar com elas. O quanto de nós que vamos às vezes esquecendo, né? E distanciando das pessoas pela correria da vida, muitas vezes, que a gente estava vivendo, né? Essa crise também nos fez olhar para isso, entender quais são as pessoas que são importantes na nossa vida, entender quem realmente importa. Então, cada vez mais é buscar ter relacionamentos positivos e buscar se doar ao outro, ajudar ao outro. E isso gera bem-estar na nossa vida. Ok? Então fica como esse grande ponto que vem da psicologia positiva, não é a Flávia que está dizendo isso, tá? Mas é científico mesmo do quanto isso nos traz bem-estar e nos ajuda no maior equilíbrio emocional, ok? Fez sentido? Perfeito! Meriane comentou aqui de pessoas que nos colocam a gente pra cima. Isso é muito, muito, muito importante, né? Eu tive dias muito difíceis, tá, gente? Trazendo aqui pra vocês, né? Eu tive dias bem difíceis mesmo, onde eu tive que lidar com muitas sombras, né? Com muitos medos. Quando a gente precisa, eu trago tanto isso, né, gente? Porque o que eu trago pra vocês de maneira científica é muito do que eu apliquei também na minha vida, né? Então, ter pessoas, né? Sentir aquele apoio externo de pessoas que me amam e que me colocavam pra cima, né, como minha mãe, como Meriane também, que foi uma delas, Valéria, enfim, muitas pessoas que buscaram, né, me colocar pra frente, né, então contribui muito com isso na tua vida. Então busque estar com essas pessoas que estão ali, que te amam, que te colocam realmente pra cima, né, e buscar ajudar. Muitas vezes também, gente, nos meus dias aqui mais difíceis, né, eu busquei muito nessa pandemia contribuir e ajudar o outro, no sentido, usando meu talento, né, colocando meu talento em movimento. Então hoje mesmo eu atendi uma pessoa, por exemplo, né, presenteando ela mesma com um momento de escuta, né, sobre a carreira dela. Então, ajudá-la, assim, genuinamente, me fez muito bem, me fez meu dia melhor, tá? Então, é realmente na prática você vai sentindo o quanto isso vai te fazendo bem. Então, já fica aí como esse quinto aspecto. E como sexto aspecto, momentos de flow. Flávio, o que isso tem a ver com bem-estar e inteligência emocional? Tudo, né, gente? Momentos de flow também vem da psicologia positiva, tá? Ele vem do Mihaly, tá? Eu não vou ousar falar sobre o nome dele aqui, mas os nossos momentos de flow são aqueles momentos em que a gente sente o deleite da vida, que a gente não sente o tempo. O tempo simplesmente para pra gente. Sabe aquelas situações que você vive, que você olha pra hora e você, meu Deus do céu, já é até a hora de eu tô fazendo isso? São os seus momentos de flow. Muitas vezes a gente esquece ou nunca nem parou pra pensar quais são os momentos que você entra em flow. E esses momentos, gente, quanto mais a gente viver eles, mais eles dão sentido à nossa vida, mais nos ajudam no nosso bem-estar e também contribuem para a nossa inteligência emocional, tá? Os momentos de flow, segundo a teoria, são aqueles momentos em que as suas habilidades, elas estão conectadas com os desafios. E os desafios ainda um pouquinho maior, tá? O que isso quer dizer? Se eu faço algo em que a minha habilidade está conectada com o desafio, eu vou entrar em flow, porque eu sei fazer, eu sei como fazer, então eu vou entrar em flow naquela atividade. Se muitas vezes eu faço ações ou situações em que eu tenho baixa habilidade e o desafio é muito alto, isso vai me gerar uma ansiedade.
Então, às vezes, prestem bem atenção em momentos também, quando a gente fala de inteligência emocional, se você também não tá lidando, às vezes, com situações em que você tem uma baixa habilidade, o desafio é muito alto. E aí a tua ansiedade, ela aflora muito grande, tá? Então, muitas vezes, pra gente ter bem-estar na vida é isso, é se perguntar quais são as atividades que você faz que você entra em flow, ok? A habilidade conectada com o desafio, e o desafio pode estar ainda um pouquinho acima. Reflete quais atividades o tempo para você, que você realmente não vê o tempo passar. Isso te ajuda a viver com maior bem-estar. Uma outra coisa também do contrário, gente, é quando a gente tem alta habilidade e o desafio é baixo. Aí isso me gera tédio. E aí eu também não consigo, não estou me sentindo bem, às vezes até leva ao estresse. Porque o estresse também, o tédio leva ao estresse, tá? Então é muito importante também você analisar e olhar para isso. Mas, como dica aqui, o grande ponto é pesquisar, entender, né? Pesquisar dentro de você as situações que você entra em flow e fazer cada vez mais elas, ok? Buscar. Aqui, por exemplo, gente, pra mim, é um momento de flow. Porque é uma situação, é uma fala, um conteúdo que eu amo falar, um conteúdo que eu estudo, ou seja, eu tenho muita habilidade. E o desafio também, né, de estar falando aqui para as pessoas, aqui aberto no Instagram, ele é um grande desafio e está muito conectado com a minha habilidade. Então eu nem vejo a hora passar aqui, tá? Porque é o momento em que eu tô usando ali das minhas habilidades, que é criatividade, comunicação, né, amor ao aprendizado, e eu tô em flow, tá? Então busquem na vida de vocês terem mais esse momento, vocês vão ver o quanto vocês vão ter também mais bem-estar. Virginia aqui pontuou, deixa eu ir antes daqui, infelizmente não são muitos os momentos de flow. Então, exatamente, a gente muitas vezes por não nos questionarmos, né, Virginia, quais são esses momentos, o que realmente nos leva ao flow, ou por nos questionarmos ou por não nos permitirmos ter. Muitas vezes eu vejo tantos de nós, né, vivendo a vida tão correndo e muitas vezes até por uma falta de acordo mesmo com a família para você ter aqueles seus momentos, a gente tem mais dificuldade, né, porque às vezes é uma coisa pra gente, às vezes tem mais dificuldade de pedir, principalmente nós enquanto mulheres. Eu vejo essa dificuldade nossa e nós precisamos sim se movimentar para isso, porque isso nos faz bem. Principalmente olhar para essas situações se está conectado ao nosso trabalho, né? Quando estão conectados ao nosso trabalho, maravilhoso. Mas se não estão, é buscar fazer também elas para te motivar mais para as outras áreas da sua vida, né? Então, é buscar entender por que você não tá tendo esses momentos, né? O que realmente é a causa. E aí buscar realmente olhar para ela e entender de que maneira você pode modificar, né? De que maneira você pode solucionar nesse sentido. Isso é muito importante. Às vezes a gente não se permite. Perfeito, ó, a Eveline pontuou exatamente isso, né? Que muitas vezes a gente não aceita ter esses momentos. A gente acha que não deve, ou que não tem tempo, ou que outras coisas são mais importantes. Mas o que eu tô trazendo aqui pra vocês é que ter esses momentos nos gera bem-estar na vida, que nos motiva, que nos ajuda até a ser mais produtivos, a ser mais criativos, que a gente precisa disso em todas as áreas, né? Então, buscar realmente olhar pra isso de uma outra forma. Como sétimo aspecto, gente, é encontrar um sentido nas situações difíceis. Eu vou colocar aqui uma frase também muito, muito maravilhosa, que de outro livro também que eu vou mostrar pra vocês aqui, que diz o seguinte: nem sempre temos o domínio sobre o desenrolar da nossa vida, mas sempre somos senhores do sentido que lhe damos. Não há nada na nossa vida que não possa receber um significado positivo. Desta forma, cada vez mais que a gente possa ver como aprendizado tudo aquilo que a gente vive. Nós precisamos sempre modificar a nossa atitude diante de uma situação. Gente, eu achei maravilhoso. Essa frase vem desse livro aqui, tá? Liberdade Interior. Eu indico muito ele pra vocês. Ele é um livro muito, muito, muito libertador mesmo. E ele traz muito isso, né? De que muitas vezes, diante do sofrimento, a gente pode dar um significado positivo. Então, diante das situações difíceis, é olhar para elas, fazer aquela caminhada do pensamento, do acolher, do entender e dar um sentido para aquilo que você está vivendo. E esse sentido, ele sempre, gente, sempre a nossa vida, ela caminha sombra e luz. A todo momento. É sombra, luz. É um movimento da vida. Sombra, luz, né? Então, quando a gente vive situações difíceis, a gente tem o positivo
e o lado também negativo. Mas tudo, quando a gente consegue dar um significado positivo, a gente consegue dar um sentido para aquilo que a gente está vivendo. Então busque, diante das situações difíceis, dar um sentido para aquilo. Entender de que maneira você está podendo aprender. Sabe a mente de crescimento que a gente falou aqui no começo? É exatamente isso. É para situações difíceis eu buscar olhar para elas, tá? Qual é o aprendizado que eu estou tendo aqui? E, gente, a gente vai encontrar. Seja aprendizado de crescimento, aprendizado de adquirir maior confiança, aprendizado de saber que você é forte. Então, quando a gente começa a olhar com aprendizado, a gente vai encontrando os sentidos diante daquilo que a gente está vivendo. Façam esse exercício, tá? E isso, gente, é um exercício mesmo, tá? Um outro livro maravilhoso também chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele traz o quanto ele buscou dentro de um campo de concentração. Ele é um psicólogo que esteve no campo de concentração, tá? E ele buscou dar sentido àquilo que ele estava vivendo. Ele, inclusive, traz que muitas das pessoas que conseguem ter esse trabalho interno conseguem ter maior facilidade disso, né? Então, se dentro de um campo de concentração ele deu um sentido àquele sofrimento, nós podemos sempre dar. Então, nós podemos sempre dar o significado positivo àquilo que a gente está vivendo. Me digam se fez sentido pra vocês. Deixa eu ouvir vocês. Fez sentido, gente? Coloquem sim se fez sentido, não se não fez sentido. Pra eu ouvir de vocês. Mas sempre, gente, é lembrar que nós temos a liberdade, né, de darmos um outro significado sempre àquilo que a gente está vivendo. Nós temos liberdade de nos passar uma linguagem para dentro de nós e enxergarmos de outra forma, ok? Me dei aqui um ok, já tô preocupada se travou de novo. Me digam se fez sentido ou se tá ok, se vocês estão me ouvindo, pelo menos. Pronto, Zélia que me deu um ok. Já tava preocupada se você tinha travado. Zélia, obrigada, fez sentido total. Que bom. Micaele também colocou aqui um carinha. Jóia, gente, tá tudo bem, já tava preocupada. A gente tá indo já aqui pro nosso final, tá? A gente até ganhou um tempinho aqui, mas estamos já indo pro nosso final. Como oitavo, né, grande aspecto do bem-estar, gente, lembra que a gente falou de corpo, mente e alma? Então, quando eu falo de alma, eu falo da espiritualidade. Então, conexão com a espiritualidade, né? Nós precisamos muito disso para o nosso bem-estar. E a conexão com a espiritualidade não é com a religiosidade só em si. A gente pode, através da religiosidade, da religião, conseguir ao espiritual, claro. Mas aqui é de uma forma muito mais ampla. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de inspiração. Então, é ter os momentos de cuidar da alma, tá? Eu até coloquei como frase para vocês ter um momento de silêncio, de respiração e de conexão. Como eu falei lá no começo, né? A gente muitas vezes não dorme sem escovar os dentes, né? Sem tomar banho, mas a gente muitas vezes não reserva nenhum tempo da nossa vida para um momento de espiritualidade. Seja o que faz sentido para você, seja uma oração, seja um momento de ter um momento seu de autoconhecimento, seja uma meditação, tá? É muito importante, gente, que nós silenciamos, que nós respiramos. A gente não respira e a gente não silencia muitas vezes, né? E eu venho trazendo isso como prática da filosofia oriental na minha vida e o quanto tem contribuído efetivamente no meu autocontrole, na minha inteligência emocional, no meu bem-estar. Busquem fazer, gente, e assim, trazendo até para o nível mais da ciência, quando a gente respira e a gente silencia, a gente trabalha e atua no nosso sistema nervoso, tá? E isso emite ondas que nos relaxam, tá? Então, cientificamente, isso é explicado. Inclusive, também indico outro livro. Vocês vão sair daqui com a biblioteca. O Cérebro de Buda. Maravilhoso. São de 2 neurocientistas que estudam também sobre meditação. Mas o foco deles é entender a felicidade, tá? Então, nesse livro, eles trazem muitas explicações científicas do porquê, da importância da meditação, da importância do respirar para nossa felicidade e para o nosso bem-estar. Então, ter momentos de espiritualidade, né? A nossa alma, gente, ela pede tempo e nós temos que ter tempo para dedicar a ela, né? E muitas vezes essa crise ela veio nos mostrar o quanto a nossa alma é importante, né? O quanto a gente veio perceber que a nossa alma, que a nossa mente ela é extremamente importante pra gente viver bem, não é? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui tiveram essa certeza. Então o convite aqui é ter momentos, acorda com a sua família de 10, né, de 20 minutos para conexão com a sua espiritualidade, tá? Muitas vezes ler um livro inspirador
inspirador, ler um livro de autoconhecimento, tá? Isso é ter o seu momento espiritual, tá? Meditação, enfim. Estar na natureza também. Aquilo que faz sentido pra você. Mas dê tempo à sua alma e se conecte com aquilo que é espiritual, ok? Então eu dou muito essa dica porque é nutrir o corpo em equilíbrio. Então falamos aí sobre corpo, sobre mente, sobre alma. Trouxemos um pouco mais relacionado à mente, mas tá tudo interligado. Mas essas 8 práticas, tá, gente? São práticas que eu vivo, são práticas que eu estudo e que eu trouxe pra vocês como vamos dizer assim, aquelas que eu vejo como um bom caminho pra esse despertar, pra esse começo de bem-estar. E eu queria fechar com vocês com essa frase que eu gosto muito, né? Mas dizendo primeiramente que pra gente ter uma vida de bem-estar, pra gente ter uma vida mais feliz, é muito importante que a gente tenha a disciplina. A disciplina para ser feliz, né? Eu nunca esqueci essa frase que eu li no livro. Até para ser feliz tem que ter disciplina. Como a gente leu no começo da nossa live, né? Tudo uma escolha. E eu finalizo com essa frase que diz: precisamos desenvolver a vontade. Onde há vontade, há um caminho. Então, tudo que a gente falou aqui é pra gente ter disciplina para fazer, porque isso vai nos gerar vontade. E quando a vontade vem, o caminho, né, a luz, ela aparece de maneira muito mais fácil. Então, é criar a vontade. Essa frase é da professora Lúcia Helena Galvão, ela é uma filósofa maravilhosa. Então, tudo que eu falei pra vocês, gente, é pra gerar vontade, porque quando a vontade vem, a gente enxerga sempre que tem um caminho e que a gente consegue ser mais feliz, que a gente consegue ter mais bem-estar, que a gente consegue viver de maneira mais positiva. Então, é assim que eu encerro com vocês hoje, é assim que eu encerro esse nosso momento. Queria ouvir vocês se contribuir, se tem algumas perguntas, por favor, coloquem aqui. Muitas vezes a gente, quando tá em momentos e situações difíceis, a gente vai esquecendo, até mesmo a gente deixa de fazer as coisas, né? A gente acaba que a gente simplesmente para de fazer aquilo que nos faz bem, né? E esse é o grande ponto, é ter a disciplina sempre. Vem a situação difícil, mas a disciplina para levantar, né? Para ir lá e ter emoções positivas e cuidar do corpo, da mente, da alma, porque aí a vontade vai vir. Se a gente nos deixar levar pelos pensamentos limitantes, né? E a gente nos colocar, vamos dizer, encurralados por esses pensamentos, a vontade ela não vai vir. Porque eu não vou criar realmente ela, né? Eu não vou criar porque eu vou estar ali perdido naqueles pensamentos. Então, é isso a minha mensagem para vocês. Espero ter contribuído. Toda quinta, mais uma vez, digo a vocês que nós temos esse momento de live, né, aqui na Rap. Então, toda quinta, momento Rap, de 8 às 9 da noite. Então, esperamos vocês aí na nossa próxima live da nossa quinta-feira, tá? Que vai ser maravilhosa também. Divulgamos aí o tema nas próximas semanas, tá bom? E se alguém tiver, gente, alguma pergunta, tá? Sobre a live, sobre o que vocês aprenderam aqui, podem mandar pra mim por inbox, tá? Aqui pela Rap, ou no meu Instagram também pessoal, pra contribuir com vocês, tá certo? Então, queria agradecer, desejar uma excelente noite, tá? E vamos lá, acolher as emoções, mas partir pra ação, né? De tudo isso que a gente viu aqui, tá bom? Então, um beijo, excelente, maravilhosa noite pra vocês. Os livros, tá, gente? Eu vou tentar tirar uma foto pra poder mostrar pra vocês, tá? Acho que eu cheguei a mostrar todos na live. E aí eu bato a foto pra vocês e coloco também nos nossos stories, tá certo? Um beijo.